Fala pessoal, bem-vindos. Vamos lá para nossa aula 3, aula de macroeconomia. O, o assunto tratado hoje será o assunto que eu falei na aula passada, que é IPC, que no caso é a nossa querida inflação. Beleza? Primeiro a gente tem que começar entendendo o que é o IPC, certo? IPC nada mais é que o índice de preço ao consumidor. O que significa o índice de preço ao consumidor? É quanto o consumidor, o cidadão, vamos dizer, exemplo brasileiro, está pagando pelo seu arroz, pelo seu feijão, quando ele vai comprar qualquer coisa no mercado. Se ele está pagando mais ou se ele está pagando menos. Isso que o IPC mede, se o preço em determinado período variou subindo ou caindo. Temos diferentes tipos de IPC. Temos IPC chamado núcleo, que eu tenho certeza que vocês já viram isso, na Investing principalmente. Temos IPC que exclui preço de automóvel, temos IPC que exclui preço de casas, entendeu? Então vamos lá, vou explicar cada um. Cada um não, porque os que exclui, por exemplo, IPC, aí fica na frente assim, EX alto. Significa que está excluindo o preço dos automóveis e está considerando o preço de qualquer outra coisa, beleza? Então o único que precisa ser explicado é o IPC núcleo. O que é o IPC núcleo? É o IPC que mede o preço basicamente da cesta básica. O que é a cesta básica? Basicamente é os produtos essenciais na mesa do cidadão: arroz, feijão, entendeu? Carne. Aí cada país tem a sua cesta básica, entendeu? Óleo. Normalmente é ligado a alimento, muito ligado a alimento. Esse é o IPC núcleo, entendeu? O IPC, o resto considera tudo, tudo mesmo. E como vocês lembram, a nossa roda macroeconômica tem numa ponta emprego, na outra, nossa, emprego e na outra é o PIB, certo? O emprego está ligado a consumo. As três vertentes: produção industrial, vendas no varejo. Essa é boa. E o IPC que eu disse? Além de emprego e desemprego, né? Porque o nome já está aqui, entendeu? Essas três vertentes, essas quatro, na verdade, são todas interligadas. Porém, todas são muito fáceis e simples e diretas de analisar. Se a produção industrial está aumentando, a venda no varejo está aumentando. São coisas óbvias. Porém, se o preço dos produtos está aumentando, ele pode ter dois motivos. Ele não é tão óbvio assim. Então existe, vamos chamar o IPC pelo seu nome certo, inflação. Existem duas vertentes de inflação. Existe a inflação de demanda. Já vamos discorrer a respeito delas, sobre a importância delas. Existe a inflação de demanda e existe a inflação de custo, certo? Então vamos lá. Como a gente vai identificar se a inflação é de demanda ou de custo? Primeiro ponto. Deixa eu apagar. A de demanda, ela flui no fluxo certo da macroeconomia. Então, ela é a inflação considerada boa, normal de acontecer. O que é demanda? Demanda é quantidade de pessoas comprando. Então, quando a gente tem... Existe até o conceito mais conhecido
de, de economia que é oferta e demanda. Todo mundo conhece esse conceito. Que é o quê? Oferta é a quantidade de produto que tem no mercado. Por exemplo, sabe uma coisa que sofre muito com demanda? iPhone. iPhone ele tem a quantidade limitada no mercado. Ele faz lançamentos periódicos que demoram, entendeu? Aí, o que que acontece? Tem muita gente querendo comprar, muita demanda. Tem muita gente querendo comprar, tem muita demanda, certo? O que que acontece quando tem muita demanda por um produto e ele não tem a sua produção renovada muito rápido? O preço dele aumenta. Então, tem muita gente procurando. E como não tem 100% dos produtos para atender todo mundo, então ele mantém seu preço muito alto sempre. Então, os iPhones são super valorizados por causa da demanda, entendeu? O custo para construir um iPhone talvez é o mesmo custo para construir um Samsung. Só que o Samsung lança um celular um por mês. Então, ele gera muito produto no mercado, o que faz com que a demanda pode até ter a mesma demanda que o iPhone, porém como tem mais produto é mais barato, entendeu? Então o preço do Samsung, por exemplo, só assim ele é mais barato em relação ao iPhone, que lança seus celulares a cada 7 meses. Vou dar um exemplo, tá? Não sei quanto tempo demora não, mas demora muito mais que o Samsung, com certeza. Sacou? Esse demorar a lançar faz criar escassez. E toda escassez cria uma valorização no produto. Então, basicamente, inflação de demanda é quando tem pouco produto. É bem fácil de entender. Pouco produto e muito comprador. Na linguagem fácil da analogia. Pouco produto é pouca oferta e muita demanda. Então há um desequilíbrio na oferta e demanda, entendeu? Então qual que é a economia busca o quê? Um certo equilíbrio, certo? Porque se faltar produto, o produto vai ficar muito caro, sacou? Muito caro mesmo. Então não faz sentido. Por isso eles aumentam o preço para que desacelere um pouco a quantidade de pessoas querendo comprar, entendeu? Para que a oferta e demanda se reequilibre. Como que a gente vai identificar isso na economia? Você deu um exemplo básico, Gustavo, deu um exemplo de um celular, de um produto. Como que a gente identifica isso na economia? Se a gente tem vendas no varejo, as vendas aumentando, a produção industrial aumentando e o IPC aumentando, significa que, deixa eu colocar a setinha aqui em todos, significa que está ocorrendo um processo de inflação. Esse IPC ele é de demanda. Então quer dizer que a roda econômica do país tá acesa, está rodando bem. Tantos que eles tiveram que até que aumentar o preço do produto. Entendeu? Aí, beleza. Ótimo, o país está andando bem. Tudo bem o IPC aumentar, desde que seja de demanda esse, esse aumento. Esse é o aumento bom para o país, ótimo. Porém, pode estar acontecendo o processo seguinte: as vendas e, e a produção industrial estão caindo e o IPC aumentando. Isso aqui reflete uma inflação de custo. Mas o que é isso, Gustavo? O que é uma inflação de custo? O país ele precisa produzir os seus produtos. E os produtos, todo produto no mundo precisa de matéria-prima. Então esse custo está relacionado ao preço de produção do produto, entendeu?
Normalmente, agora que vem a sacada, tá ligado ao aumento do IPP, que é o índice de preço ao produtor. Se ocorre um índice de preço ao produtor, o cara que produz o produto, por exemplo, a Apple, não é a Apple que faz o iPhone, mas digamos que a Apple vai lá e o preço para produzir o iPhone aumenta, esse preço vai ser repassado aos clientes, ao consumidor final. Então eles têm que aumentar o IPC, o valor do produto. Independente se está vendendo muito ou pouco. Eles têm que aumentar por quê? Porque o índice de preço ao produtor, IPP, aumentou. Então o IPC vai ter que aumentar, infelizmente. Para que o quê? Para que a empresa ou a máquina do governo, eu estou dando exemplo de empresa para ficar mais tangível para vocês entenderem. Estou dando exemplo da Apple que vocês conhecem. Para que a empresa ou o governo eles não tenham prejuízo. Porque imagina, deixa eu apagar. Temos um belo iPhone aqui. iPhone, celular bom. iPhone, no mês passado, o iPhone para ser produzido custava 100 dólares. E era vendida a 140, por exemplo. Mês passado. Agora, o mesmo celular teve um problema lá no fornecedor. O fornecedor tava com dificuldade de conseguir peça e tava difícil de achar as peças. E quando achou tava caro e a produção final ficou 130 USD. Esse aqui é o preço de produção. Produção. Esse aqui é o preço final. Aí ficou 130 o preço de produção. Para a Apple vender a 140, ela teria que reduzir a margem de lucro dela em muitas vezes. De 30 dólares por iPhone, ela teria que reduzir para 10. Em 3 vezes a redução. Então, isso não é nem um pouco interessante. Então, o próximo iPhone, se eles quiserem manter a mesma lucratividade, eles terão que vender era 40, 170. Por quê? Porque o preço de produção ficou maior, então o preço final vai ser maior. Entendeu? Isso que acontece na nossa economia. Por exemplo, para fazer um pão. Por que que o valor do pão aumenta? Por que que o valor da gasolina aumenta? Vamos lá, aplicação prática na vida de vocês. Por que que o valor da gasolina aumenta? Porque a gente tem aumento no, é, no barril de petróleo. Se o barril aumenta, fica mais caro de importar o petróleo, porque o Brasil importa gasolina, basicamente, que é o petróleo WTI, que é dos Estados Unidos, e o Brent, que é de Londres. Então, se eles aumentam, a gasolina tende a flutuar na mesma, aumentando. Porém, se eles caem, a gasolina se mantém praticamente. Aí é esperteza do governo também, né? Entendeu? Então, basicamente é isso. A inflação de custo, que é, vamos fazer um resumão da aula, de custo que é ruim para o país e para a população. Para o país nem tanto, porque se ele repassa isso para a população, tanto faz. Porém, ó, se liga, se ele repassa uma inflação de custo para a população, logo a moeda do país se desvaloriza, porque o poder de compra das pessoas diminui. Então a moeda, digamos que os Estados Unidos repassou uma inflação de custo pro povo americano. Então o USD se desvaloriza. Por isso que se você vê um evento, o IPC, aí você vê lá, saiu verdinho, aumentou. O IPC aumentou. E o USD tá caindo,
é porque está ocorrendo o processo de inflação de custo, entendeu? Assim como não é porque vai sair positivo, vai subir o IPC, que o USD vai valorizar. Aí cabe a você identificar se é inflação de custo ou de demanda, sacou? Aí que tá o segredo, que a gente opera Forex ou opções binárias, depende de vocês. Vocês têm que identificar se querem operar IPC, se a inflação que vai ocorrer o aumento. Se ocorrer uma diminuição do índice de preço ao consumidor, também pode ser ruim, porque quer dizer que as pessoas estão comprando menos. E isso é ruim. Mas é crucial que vocês identifiquem se é de custo ou de demanda. Não tem como o IPC cair por causa de custo, entendeu? Não tem como as coisas ficarem mais baratas. É muito raro essa situação. O IPC caindo porque o custo diminuiu. A tendência das coisas é só se valorizar. Então, fique esperto que se você identificar isso aqui, você praticamente ganha quase todos os IPCs. Se você identificar, ó, ocorreu um IPC de demanda. O pessoal tá comprando bastante. Caraca. Então o USD tende a valorizar. Demonstra a força da economia. Ocorreu um de custo. Então, o USD, desvalorização. É um exemplo. Pode ser no euro, pode ser no AUD, pode ser no NZD, Canadá, qualquer moeda. Menos não é tão interessante aplicar isso no Japão, porque a economia deles é baseada em outra coisa. Entendeu? Então, basicamente é isso. Nossa aula de inflação, também conhecido como IPC. E automaticamente veio a nossa aula de IPP. Veio o conhecimento sobre IPP. O IPP ele define muito se vai ocorrer a inflação de demanda ou de custo. Porque se o índice de preço ao produtor, que é quem faz o produto, aumentar, então o custo está aumentando, basicamente. Não tem segredo, beleza? Então é isso, nossa aula. Abraço e até a próxima.